Oi, o meu nome é Ana Paula Gomes e hoje eu vou começar a ler com você que está aqui comigo o primeiro capítulo do livro de 1 Tessalonicenses. O meu convite para você e para mim é que nós possamos conhecer mais de Deus por meio das Escrituras, porque quando nós mergulhamos na palavra, nós conhecemos o coração de Deus de uma forma muito especial. Quando nós realmente entendemos as Escrituras como se fosse, de fato, os próprios pensamentos de Deus, saindo um pouco do contexto da letra e realmente convidando o Espírito Santo para nos dar discernimento, para nos dar entendimento, para nos dar revelação, nós conhecemos Deus não apenas de ouvir falar, mas de experimentar a sua presença, de experimentar os seus feitos, seus desígnios para a nossa vida de forma pessoal e pontual. Que eu e você possamos entender e conhecer o Senhor. Que eu e você sejamos mulheres que entendem que não é apenas a leitura da palavra que vai nos transformar, mas é um estilo de vida com base nas Escrituras. É esse entendimento claro por meio das Escrituras que o Senhor nos deixou como diretrizes para que sejamos aperfeiçoadas, para que sejamos cada dia mais rendidas conforme o desejo do coração dele. Que eu e você tenhamos um coração ensinável, uma mente transformada pela renovação da palavra, em nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos sejam dadas. Sempre damos graças a Deus por todos vós, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do vosso trabalho de amor e da vossa firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E vós vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. De vós fez-se ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma, pois eles mesmos anunciam de que forma fomos recebidos entre vós. Dizem-nos como vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e aguardardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém? Esse capítulo é um capítulo curtinho, mas aqui nós podemos extrair muitas coisas preciosas. Esse primeiro capítulo foi escrito por Paulo de Tarso para uma comunidade muito jovem na fé, lá na cidade de Tessalônica. Esse povo, eles viviam em meio à pressão, à insegurança, em meio a perseguições, uma rotina cheia de conflitos culturais, espirituais. Isso é familiar para você? Porque para mim é. Pode-se dizer que nós vivemos esse molde, né, esse modelo, até os dias de hoje, né? Infelizmente. Mas aqui Paulo escreve com muito carinho para essas pessoas. Aqui nesse primeiro capítulo, ele começou agradecendo pela fé e pela coragem, pelo amor daqueles cristãos. Ele reconheceu que, apesar das dificuldades daquelas pessoas, eles continuavam firmes, inspirados, inspirando, na verdade, outras pessoas. A maneira como eles viviam era um estilo de vida. Uma vez eu ouvi algo que me fez refletir.
Tem muitas pessoas que elas nunca se darão a oportunidade de abrir a Bíblia para ler uma passagem. Mas nós, enquanto discípulos de Jesus, seremos a Bíblia que muitos vão ler através das nossas atitudes, das nossas reações, do nosso estilo de vida. Então nós precisamos inspirar as pessoas. As pessoas precisam olhar para nós e questionar: o que tem nessa pessoa de diferente? Eu quero isso que ela tem, é algo diferente que eu não vejo em mais lugar nenhum. Então nós precisamos ter esse anseio em nosso coração, clamar ao Espírito Santo para que ele possa nos gerar esse senso de urgência de vivermos conforme esses ensinamentos. Paulo, ele não está falando aqui só da perfeição daquele povo. Ele está falando aqui de um povo constante, de pessoas comuns tentando permanecer mesmo diante dos tempos difíceis. E eu e você? Nós também decidimos permanecer ainda que esteja tudo difícil? Ainda que nós estejamos cansadas, aceleradas, tentando dar conta de tudo, as nossas emoções nos traem constantemente, o trabalho exagerado, as relações, as expectativas. Ainda que nós estejamos vivendo tudo isso, nós permanecemos com o nosso coração em Deus? Sejamos sinceras conosco. A palavra de Deus nos ensina: se nós julgarmos a nós mesmos, nós não seremos julgados. Muitas vezes parece que a fé precisa de algo grandioso, não é, minha irmã? Só que este capítulo nos lembra que Deus, Ele também vê as pequenas coisas. A escolha diária de nos mantermos com o coração em Deus, como centro das nossas vidas. De não endurecer o nosso coração apesar das dificuldades. Aqui, o primeiro capítulo de Tessalonicenses fala sobre presença, sobre exemplo, sobre esperança, sobre como uma fé verdadeira não está apenas em palavras, mas em um estilo de vida, no cuidado, na decisão, na intenção de continuar amando, mesmo em tempos difíceis. Que eu e você possamos ser provocadas a refletir sobre esta palavra, que o nosso coração ele esteja entregue ao Senhor e que nós sejamos humildes para reconhecer as áreas das nossas vidas que necessitam desse olhar clínico, que nós possamos clamar ao Espírito Santo para que interceda por nós, para que sejamos essas mulheres que entendem a palavra, que se arrepende, que deseja verdadeiramente abandonar as velhas práticas e viver uma nova perspectiva em Deus, através dos seus ensinamentos, através do seu estilo de vida, através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém?